A graça e a paz, aqui estamos para trazermos a lição de número 10, né? A lição de jovens. Hoje nós vamos estudar o tema Jesus e a oração do Pai Nosso. Uma lição muito importante. O texto do dia é: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Mateus 6,6. E o nosso texto bíblico é capítulo 6, versículos 5 a 13. Mateus, né? Nós vamos estudar uma lição muito importante, lição de jovens. E a nossa introdução aqui, que é aqui o aspecto importante dessa oração, é ser um convite para vivermos, né, intensamente o verdadeiro cristianismo, né, seguindo a Jesus de forma integral e convicta. Né, Jesus aqui ele traz um rico ensinamento sobre a oração, porque Jesus ele tinha uma vida de oração, né? O Filho de Deus orava muito, passava noites em oração, levantava de madrugada para orar, às vezes orava até tarde, né? Orava tarde, orava de manhã. Então Jesus, quando ele sentia necessidade de comunhão com o Pai dele, né? No sentido de dialogar, ele ia lá buscar o Senhor, buscar o seu Pai, e ele nos ensinou isso, né? Que nós devemos também ter uma vida de oração. E nós vamos ver nessa lição aqui o exemplo, né, que Jesus foi para nós. E o nosso objetivo dessa lição, aliás, os objetivos, né, porque são 3 objetivos aqui. O primeiro objetivo dessa lição, na parte 1, é mostrar que Jesus Cristo é o nosso maior referencial de vida de oração, né? E no segundo é contemplar os principais ensinos da oração do Pai Nosso, né? Não é só recitar o Pai Nosso. Tem pessoas que só recitam ele, mas eles não conseguem ver o ensino que essa oração nos traz, né? Nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender a contemplar, a ver, a entender que tipo de ensinamento que essa oração traz para nós. E também temos que destacar na última parte que a glória e o poder de Deus, né, ou a glória e o poder pertencem a Deus, tá? Então, Jesus ensina a respeito da oração. Agora, só faço um convite a você agora. Se inscreva no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, dá essa força aí pra gente, para que o YouTube possa ranquear mais um pouquinho o nosso canal. Dê a sua inscrição, convida aí outras pessoas, compartilha, tá? Nos ajuda aí a prosperar aí no YouTube, para ele ranquear mais o nosso canal. Não se esqueça de dar o seu like se você gostar, tá? E também dê também ali um toquinho no sininho para você receber novos vídeos, são as notificações, né? Aí nós não temos só os vídeos de escola dominical, tanto de adulto como de jovem, né? Mas temos também outros estudos, outros temas. Você pode fazer uma visita aí legal aí no nosso canal, dar uma sondagem nele, que nós temos aí quase 300 vídeos. Dá para se divertir bastante, tá bom? Dá essa força aí pra gente, em nome de Jesus, ok? Bem, Jesus ensina a respeito da oração. Embora, né, tenhamos os nossos referenciais aí humanos, né? Nós temos os nossos líderes, né? Somos líderes também. Então, os líderes são os referenciais humanos na Terra, né? Então, são os nossos exemplos. Agora, o maior exemplo que nós temos, né? Quem é? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que é o maior exemplo para nós. Por quê? Porque ele teve a sua vida terrena, ele viveu na Terra, né? Até os 33 anos ele viveu aqui na Terra. Então ele se portou como um verdadeiro Filho de Deus. Então ele é um grande exemplo para nós, que nós devemos,
né? Procurar estudar os evangelhos e estudar o que os apóstolos escreveram sobre ele nos evangelhos, nas suas epístolas. Então, termos Jesus como o nosso principal exemplo. O apóstolo Paulo escreveu: sede, pois, imitadores, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele estava querendo não que nós imitássemos ele, embora ele tivesse base para isso, né? Mas o que ele quis dizer é o seguinte: imitem a Jesus como eu imito, né? É isso que ele quis dizer. Então Jesus é o nosso maior exemplo, né? Em cada situação da nossa vida, imaginamos que devemos, né, agir como Jesus agiria. Isso aí é que é importante naquela situação. Jesus era referência em tudo, inclusive no orar, né? Ali no caminho de Emaús, quando eles chegaram lá na casa, né, dos 2 discípulos, quando ele foi orar ali, ele mostrou quem ele era. Jesus foi conhecido ali na oração e ele desapareceu. Então, ele é o nosso referencial, certo? É aquele que desperta, que anima, que nos dá exemplo para a gente seguir na oração. E todos que seguem esse exemplo prosperam. Não tem como alguém prosperar se não orar, né? Número 2 aqui, uma oração que nos ensina a viver. Nós estamos aqui no primeiro objetivo, tá? Que mostrar que Jesus Cristo é o nosso referencial na vida de oração, tá? Uma oração que nos ensina a viver. Bem, a oração do Pai Nosso traz uma série de instruções de como devemos orar, se comportar, né, na oração no nosso dia a dia. Isso aí é importante, né? A gente entender como se comportar na nossa vida de oração, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Porque a oração é um relacionamento mais íntimo com Deus. Pelo sangue de Jesus nós já estamos ligados a Deus, né? Então a oração, ela vem trazer para nós um relacionamento mais íntimo, igual uma pessoa, né? À medida que ele vai conhecendo uma pessoa, ele vai se tornando mais íntimo daquela pessoa. Mesma coisa com Deus. À medida que você vai orando, você vai se tornando mais íntimo de Deus. Você vai entendendo mais a pessoa de Deus. Agora, se você não orar, não ligar, você nunca vai ter uma ideia correta do nosso Deus. Entendeu? Então, aqui nos seis pedidos, né, que foi feito na oração, está aqui, Mateus 6, 5 a 13. Nos 6 pedidos de oração, 3 são direcionados à santidade e à vontade de Deus, certo? E os outros 3 referente às necessidades pessoais. Nossa. Então a oração, ela ensina isso, que quando eu oro, não é só ficar repetindo o que está escrito ali, é entender, né, que essas orações, ela nos leva a ter um conhecimento de Deus e como nós devemos agir. Então, nos 6 pedidos, 3 são direcionados à santidade de Deus e à sua vontade. Então, nós, quando vamos orar, nós temos que entender, nós estamos falando não com um qualquer, nós estamos falando com um Deus santo. E também precisamos entender que nós temos que saber a vontade de Deus. Lá em 1 João diz, né? Sabemos que quando oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Se você faz uma oração aí que não é a vontade de Deus, Ele não vai responder. Então, por isso que é importante conhecer a Bíblia, ter um relacionamento íntimo com Deus, conhecer a sua vontade, para saber o que Deus quer para a gente, né? Nós não oramos porque o fulano pediu aquilo, eu vou pedir também. Não, nós temos que ter uma intimidade com Deus a ponto que o Espírito Santo nos faça sentir como nós devemos orar, porque nós não sabemos orar como convém, é o Espírito Santo que intercede por nós, né? Então é preciso entender essas 3 coisas importantes: a santidade de Deus, a vontade de Deus, e as 3 são referentes às necessidades pessoais, né? Nossa. Primeiro, vamos ver aqui: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Segundo, o pão nosso de cada dia, nossas dívidas, né? Pão nosso de cada dia nos dás hoje, perdoai as nossas dívidas,
assim como perdoamos nossos devedores, né? E se também devemos orar evitando o quê? Publicidade. Tu vê que na primeira parte aqui do versículo aqui diz, ó, quando os orares, não sejais como os hipócritas. Ó, mais uma vez Jesus dando uma cajadada nos hipócritas. Jesus não tinha paciência com hipócrita, não. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem, olha só, se sentem felizes, né? Em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Essa oração já era, né? Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Deus não vai responder uma oração dela. Não é a questão nem da posição do corpo, é a posição do coração. Aqui eles estão orando para serem vistos pelos homens. Entendeu? Fica em pé lá, querendo se amostrar, faz aquela oração bonita, palavras bem coordenadas, mas tudo farisaísmo, só para impressionar. Oração, querido, não é para impressionar nem a Deus, nem os homens. A oração é uma humildade que você tem no coração de reconhecer que você precisa de Deus e da sua ajuda. Que para Deus não tem coisa que é impossível para você, que está difícil, né? Você vai buscar Deus, pede ajuda. Ele tem a chave na mão, porta que ele fecha ninguém abre, mas porta que ele abre ninguém fecha. Deus quer abrir portas de bênção para a gente, mas tem que se humilhar. Não vai querer impressionar Deus com palavras bonitas que perdeu o seu tempo. Para com isso, né? Então, nós devemos evitar a publicidade. A oração não é para aparecer. As vãs repetições, né? Tentando convencer Deus. Não quer dizer que você não vai repetir alguma coisa, mas aquela repetição vã, igual aquelas ladainhas, entendeu? 100 Pai Nosso, 100 não sei o que, 100, perdeu tempo. É repetição vã, entendeu? E as vãs repetição são as coisas que Deus não se agrada. Deus não precisa ser convencido. Eu não vou repetir para ver se eu convenço Deus. Não. Entendeu? Quem tem que ser convencido sou eu. É isso aí, tá? Eu não vou ficar repetindo para mudar Deus. Quem tem que mudar sou eu. Deus não vai mudar nunca. Ele já sabe tudo. Jesus falou que antes de você abrir a boca, ele já sabe o que você quer, o que você precisa e o que você vai falar. Então a oração não é para convencer Deus, não é para mudar Deus, não. A oração é para mim entender que eu é que preciso mudar se eu quiser ser abençoado. Então devemos orar evitando a publicidade, vã repetição, tentando convencer Deus, né? E esticando a oração. Jesus orava a noite toda, mas não era para convencer Deus. Não era em vã repetição, era o prazer que ele tinha de estar em comunhão com o Pai ali. A oração não é só para pedir, dai-me, dai-me, dai-me. A oração também é sentir necessidade de comunhão com Deus. Mas vamos lá para o Pai Nosso. A oração secreta, né? Jesus falou aqui, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Pronto, entendeu? Não significa que algo escondido, que cause constrangimento, se alguém souber, entendeu? Não é nada disso. Trata, sim, de algo íntimo, pessoal, uma necessidade nossa de termos um tempo exclusivo para o nosso relacionamento com Deus. A oração secreta é isso. Jesus ensinou bem, né? Entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta. Tem assunto que é entre você e Deus. Não é uma oração escondida. As pessoas podem saber que você está orando secretamente. Agora, não precisa saber do assunto. Tem assunto que as pessoas falam com todo mundo, mas não falam com Deus. Então, aqui está ensinando que você tenha relacionamento com Deus, tem assunto que só interessa você e Deus, porque é só Ele que vai resolver. Entendeu? Então nós precisamos entender, não é uma coisa escondida que ninguém pode saber que eu estou orando. Não, é o assunto teu com Deus que só interessa você e Deus.
Agora, tem assunto que você pode orar na frente de todo mundo, que não tem problema, na igreja, aí é outra história. Mas aqueles assuntos que é entre você e Deus, é entre você e Deus no teu secreto. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. É um tempo que você escolhe para passar ali, pode ser meia hora, 1 hora, 2 horas, se você quiser passar a noite toda, passa, depende do seu estado de espírito. Entendeu? Então, Jesus muitas vezes teve essa experiência, né, profundas com o Pai, de passar tempo na presença do Pai, orando, buscando, se humilhando, entendeu? Então, há momentos que oramos em lugares, isso aqui é importante, com muitas pessoas, nós não devemos fugir de orar em público, ou de orar na coletividade. O que a Bíblia fala quando Pedro foi preso? Mataram o Tiago, queriam matar Pedro, mas por causa da Páscoa deixaram para o outro dia. E a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Né? E Deus ouviu a oração da igreja, enviou o anjo lá e soltou Pedro. Entendeu? Então a oração na coletividade é muito importante. Tem coisa que você sozinho não resolve, você precisa de ajuda, de oração. Deus criou o ser humano para depender não dele, mas também de outras pessoas. Não adianta eu ser egoísta, solitário, não querer, não, o meu negócio é só com Deus. Não é bem assim também. Às vezes Deus coloca pessoas na tua vida para te ajudar em oração. Quantas pessoas aí, né, venceram, foram curados, tiveram as suas vidas abençoadas por intercessão de outras pessoas. Entendeu? Eu acredito que as noites que Jesus passou em oração, ele não estava orando só por ele, estava orando também por outras pessoas. Entendeu? Principalmente pelos seus discípulos, pelas dificuldades da época. Então, nós precisamos entender isso. No momento que oramos em lugares com muitas pessoas, igreja, reuniões, mas também precisamos separar momentos de oração secreta, onde é só você e Deus. Isso aí é certo, tá? Mas não despreze também a oração na igreja, junto com outras pessoas, ou numa casa, ou todo mundo dando as mãos, orando num propósito, né? Nós temos que orar e pensar nisso também. Deus está ligadinho naquilo que nós oramos. Tem coisa que você sozinho não vai avante não, precisa de ajuda de outras pessoas em oração. Agora não procura gente complicada não, para piorar a tua situação. Tá? Pessoas que querem só saber do problema e espalhar, mas orar mesmo que é bom não quer. Então você deve ter sabedoria para saber escolher as pessoas que você deve compartilhar alguns problemas para te ajudar em oração. E nem tudo a gente fala na igreja. A sabedoria é a coisa principal, né? A gente devemos entender isso. Número 2 aqui, nós vamos para outro objetivo, é contemplar os principais ensinos da oração do Pai Nosso. Bem, os principais ensinos na oração do Pai Nosso é importante, né? Vamos ver. Uma oração altruísta significa bondade, abnegação, desapego, caridade, desinteresse, renúncia. Então, esses sentidos, e nesse sentido caracteriza o comprometimento cristão. Certo? A oração do Pai Nosso usados, né, indicam sempre o foco, né, coletivo e humanitário. Como assim? Pai Nosso não fala meu Pai, né? Não é no sentido único. Aqui Jesus ensina Pai Nosso, coletividade. Nós somos uma família. Deus nos deu essa liberdade, nós somos filhos de Deus e por isso, né, nós podemos chamar Deus de nosso Pai. Né? No Novo Testamento, no Velho Testamento não temos assim, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, agora nós somos filhos de Deus. Pela fé em Jesus, né? Nós somos filhos de Deus. Então, a Bíblia não fala no sentido individual, mas Jesus ensina Pai Nosso, é pai de uma família espiritual, pai do povo da igreja.
Então todos nós somos filhos de Deus, todos os cristãos são filhos de Deus. Então não existe assim filhos prediletos, não, você é filho, ele não. Não, todos nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus. Então é Pai Nosso, é uma família. Perguntaram a Jesus assim: quem é? Sua família está te chamando aí, o pai dele, a mãe dele, né? E os irmãos. Aí ele falou: quem é meu irmão e minha mãe? Aí olhou assim em volta e falou: todo aquele que faz a vontade de Deus, Pai, é meu irmão, mãe, por aí afora. O que ele quis dizer: todos aqueles que creem em Deus são uma família, são a minha família. Então é Pai Nosso. Outra coisa também: venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Entendeu? Isso aqui é que é importante. Nós vamos ver aqui essa necessidade aqui, ó. Uma oração que nos ensina a viver. Vamos ver aqui. Coletivo humanitário. Pai Nosso, venha a nós o pão nosso de cada dia. Jesus, na sua caminhada, ele demonstrou amor na prática. Na teoria é fácil, né? Ele ensina aqui, ó: portanto orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, e por aí afora. Nós vamos ver isso aqui agora. Aqui nós vamos ver o que? O princípio da reciprocidade. Como assim? É perdoando que se é perdoado. Eu não perdoo, então Deus também não te perdoa. Lá em Marcos está escrito: quando estiveres orando, lembrai-vos se tem alguém com alguma coisa contra você, perdoai. Porque se você não perdoar, o vosso Pai também não vos perdoará. Entendeu? É o princípio da reciprocidade. Se você só é perdoado se você perdoar. Então não adianta orar com mágoa no coração, com rancor. Deve orar sim, para Deus tirar a mágoa, Deus tirar o ressentimento, te dar capacidade para perdoar. Se você está encontrando dificuldade, não deve parar de orar, mas busca de Deus, né, um coração perdoador. Porque só Deus é que pode fazer isso na nossa vida. Porque se você não perdoar, você não é perdoado. Então, a reciprocidade é essa: perdoando para ser perdoado. Então, o perdão traz uma cura total, né? É Deus quem livra do mal. Ele permite a luta, mas não nos abandona. Jesus falou assim: livra-nos do mal, entendeu? E também guarda a gente na hora da tentação. Então é perdoando, né? Isso aqui é lindo, olha só: perdoa-nos nas nossas dívidas, assim como nós perdoamos o nosso devedor. Não adianta eu fazer uma oração dessa com hipocrisia se eu não estou perdoando ninguém, certo? E livra-nos do mal. Livrar como? Ele vai, nunca mais você vai ter problema nenhum, não. Mas ele vai estar contigo ali, ó, te dando força, capacidade para você resistir e passar a prova. Às vezes passa uma luta tremenda, mas chega do outro lado. Entendeu? Porque ele está com a gente. Então, vamos aqui para outra parte. A última, né? Bem, Jesus. Vamos aqui: a glória e o poder. Bem, em primeiro lugar, o nosso, diz aqui, o nosso objetivo: destacar que a glória e o poder pertencem somente a Deus, né? A glória e o poder pertencem a Deus. Então, como já vimos a oração, né, apresentada por Jesus, em primeiro lugar, Deus, tá? Os primeiros 3 tópicos contemplam o quê?
a santidade e a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome. Nós precisamos entender isso. Nós estamos lidando com um Deus santo que exige santidade da gente. Nós precisamos ter vida de santidade porque o Deus que nós servimos é santo. Então, a primeira parte é essa. Santificado seja o seu nome. Santificado aqui é um nome separado, é um nome acima de todos. Entendeu? Deus é transcendental. Ele está acima de tudo. Embora habita em nós, mas ele é separado de todo pecado, de toda imundícia, de tudo quanto é coisa errada. Então, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a sua vontade. Entendeu? Temos que ter essa mentalidade. Deus é santo, venha o seu reino, entendeu? Venha em primeiro lugar o seu reino e seja feito o quê? A sua vontade. Nós não oramos, embora nós sejamos pessoas com livre-arbítrio, nós temos direito a tomar decisões, mas como crente, a gente tem que tomar nossas decisões com base na palavra. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso tomar a decisão que eu quiser, Deus me dá essa liberdade, mas só que eu vou dar conta dela. E para mim ter as minhas orações entendidas, eu tenho que entender a vontade de Deus, certo? E falar de coração, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Entendeu? O próprio Jesus não orou assim, lá no Getsemane, ele não falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. O Filho de Deus orou assim. Então tem coisas que algumas pessoas, alguns pregadores não concordam com isso. Não, está escrito que tem que ser assim. Certo, mas talvez não é aquilo que é para você naquele momento. Não é para agora. Tem outras coisas antes. A vida da gente é uma coisa progressiva. Entendeu? À medida que a gente vai progredindo, Deus vai acrescentando. Então tudo que Deus acrescenta na tua vida e na minha é de acordo com o momento. Tem coisas que é a vontade de Deus, mas não é para agora, porque você não está preparado. Né? É igual Deus fala assim, te chamei para ser um pastor. Deus usa alguém, fala e tal, você se sente, mas isso aí não é agora, você vai ter que ser preparado. Né? Então a gente tem que saber entender o que é a vontade de Deus e o que não é. O que é de imediato e o que não é. Né? Então, essa deve ser a nossa preocupação, buscar a Deus em primeiro lugar e glorificá-lo em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que saber entender que tudo vem de Deus, saber dar glória a Ele, ser agradecido, reconhecer a bondade dEle. Né? Tem crente que só anda com o coração fechado com Deus, porque Deus tinha que dar isso e dar aquilo, e dá para fulano, não dá para mim. Está errado. Você tem que entender que a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida, e como um pai bondoso que Ele é, Ele sabe o que é melhor para você. Entendeu? Então essa deve ser a nossa preocupação, buscar a Deus e glorificar Ele em todos os momentos da nossa vida, cumprindo os seus propósitos e servindo a Ele. Então nós somos filhos, mas servos. Filho para servir, nós não somos filhos preguiçosos. Nós somos filhos de Deus, mas para servir a Ele. Então nós somos servos também. Tá bom? E temos também os pedidos relacionados às nossas necessidades pessoais, né, que colocam Deus como quem age e provê o milagre diário na nossa vida, o pão nosso de cada dia. Deus provê. Não, mas eu trabalho e tal, mas Deus pode permitir que o inimigo venha ruir tudo que você tem, mas Ele não faz isso, entendeu? Então Deus, Ele está sempre no dia a dia provendo o sol, provendo a chuva, provendo as estrelas, provendo a água. Tudo vem de Deus. Deus criou o mundo para nós. É Ele que provê. Deus não criou o mundo e abandonou, deixou tudo para nós. Então, cada dia que se passa é um milagre de Deus. Ao dia que você acorda e olha para o sol nascendo, aparecendo, pode dizer, é um milagre de Deus. Certo? Se Deus atrasar isso, morre todo mundo. Esse oxigênio que você recebe, se Ele não quiser, quanta gente está morrendo por falta de oxigênio agora, por causa da Covid, né? Nos lugares que não tem recurso. Falta oxigênio. A pessoa, se Deus trancar o oxigênio por meia hora,
a humanidade é exterminada, mas Deus, por ser amor, Ele está todo dia operando um milagre na nossa vida e a gente nem percebe. Nós vamos agradecer a Ele, entendeu? Então, o pão nosso de cada dia é um milagre, né? O pão nosso de cada dia significa a nossa dependência satisfeita em nós por Deus diariamente. Então, diariamente, Deus está realizando um milagre na nossa vida, né? Nosso corpo aqui, ó, uma coisinha mínima de meio milímetro, entupiu uma veia do coração, a pessoa morre. Quantas vezes a veia ou a artéria já entupiu e nós não morremos, porque Deus não permitiu, né? Então, número 2 aqui, santificado seja o seu nome. Quando dizemos santificado, né, seja o seu nome, significa também vivendo uma vida de santidade na prática, não só em palavra. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Por quê? Viveu uma vida de teoria, só de gogó, mas não praticava aquilo que... Entendeu? Jesus falou, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, eu digo, né? Compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vê a chuva, vê as tribulações, vê os vendavais, a casa não caiu, estava na rocha. É aquele que pratica. E todo aquele que não pratica, Jesus falou, eu compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa na areia. A primeira chuva, a tempestade que veio, derrubou a casa. A casa significa a nossa vida. Quando nós obedecemos a palavra, a resposta é outra. Quando não obedecemos, a resposta é outra. A casa vai cair, né? Então, quando nós dizemos santificado, é isso. Nós temos que viver uma vida de santidade, obedecer a palavra de Deus na prática, não na teoria. Só ter conhecimento e não viver aquele conhecimento não resolve. Quantos conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não guardam um versículo? Tem pessoas que têm pouco conhecimento da Bíblia, mas guarda o que conhece. Ah, pastor, eu tenho pouco conhecimento da Bíblia. Tem, tudo bem, mas você obedece esse pouco conhecimento que tu tem? Amém. E aqueles que conhecem a Bíblia toda e não obedecem um versículo? É perigoso. Então, é chegado o reino. Bem, o reino de Deus é demonstrado no poder divino, em ação. Existem 2 aspectos, a dimensão presente e futura. Presente, né, do reino de Deus, presente, se manifesta onde quer que Deus esteja sendo adorado. Aonde Deus estiver sendo adorado, ali está se manifestando o reino de Deus. Jesus falou, é chegado o reino de Deus. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. É a habitação do Espírito Santo, aonde você estiver está o reino de Deus. No futuro, o reino será completo quando Cristo voltar, né? Isso é a escatologia. Somente Deus pode estabelecer seu reino. A nós cabe anunciar esse reino. Quem estabelece o reino é Deus. Quem anuncia somos nós. Nós anunciamos o reino de Deus como pregando o Evangelho. Entendeu? Então, para encerrar, à medida que a igreja avança, isso aqui é uma coisa importantíssima, à medida que a igreja avança com a pregação do Evangelho, o reino de Deus se faz presente, promovendo a justiça e a ação do Espírito Santo sobre o seu povo para destruir as obras do diabo, curar os doentes, anunciar a salvação e os perdidos. Aonde você estiver pregando o teu Evangelho, ali você está manifestando o reino de Deus. Está ali pregando o Evangelho, ganhando uma alma para Jesus, ali o reino de Deus está sendo estabelecido. Entendeu? Aonde você estiver fazendo a obra de Deus, ali é o reino de Deus. Chegou, aonde você chegar para fazer a obra de Deus, chegou contigo o reino de Deus. Quem estabelece o reino é Deus, mas quem anuncia somos nós. E Deus mandou você e eu anunciar o Evangelho. Então que Deus te abençoe, que você possa guardar essa lição no seu coração. E até a próxima lição. Nós vamos estar aqui com a lição de número 11, a oração sacerdotal de Jesus. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima lição.